Tudo isso indica pra gente o que, pessoal? Indica que a gente deve ter agora uma forte disparada de preço pro Bitcoin nos próximos meses, como aconteceu em todos os ciclos de alta. Você está se perguntando o que estou fazendo em frente ao famoso Copacabana Palace. Estou garantindo o meu lugar no próximo show da Lady Gaga. Lady Gaga 2026, ela tá aqui, ó, de novo. Todo mundo quer uma vaga na primeira fileira do show, mas ninguém quer passar pelo sofrimento de chegar um ano antes para pegar a vaga para o show de 2026. É a mesma coisa com o Bitcoin. Ninguém quer comprar agora, que está abaixo de 100 mil dólares, né? Agora, quando o Bitcoin der show, chegar a hora, todo mundo vai querer entrar. O problema é que aí você não consegue. Como que o M2, como que a liquidez global bateu uma nova alta histórica? De onde está vindo esse dinheiro? Quem está imprimindo dinheiro? É isso que vamos tentar entender no vídeo de hoje. Primeiro, analisando aqui o M2, né, que é a linha amarela desse gráfico, atrasada em 81 dias, vocês notam que ela bateu uma nova alta histórica. Isso é excelente para o Bitcoin, porque como vocês podem ver, a linha laranja que é o Bitcoin, ela praticamente segue de forma idêntica o M2, a liquidez global, e não à toa, ela também está subindo. Hoje, o Bitcoin chegou a ultrapassar os 97 mil dólares, bateu 97.700 dólares, tá? Uma forte subida no dia, né? Pegando um topo no dia de hoje para o BTC, e percebam que está seguindo exatamente a linha amarela, a linha do M2, indicando para a gente que a gente deve alcançar os 100 mil dólares ainda neste mês de maio e 150 mil dólares, caso continue seguindo, até julho desse ano. E o topo lá já está marcando praticamente 180 mil dólares para o BTC. No caso, lá para agosto. Se continuar subindo, tá, pessoal? Não necessariamente vai seguir de forma exata o M2. Podem acontecer atrasos, podem acontecer variações aí, notícias podem surgir que abalem os mercados, mas a tendência, como vocês podem ver quando dá uma afastada no gráfico, é ter essa correlação entre a quantidade de dinheiro na economia e o Bitcoin. Se tem mais dinheiro, o Bitcoin tende a subir, porque parte desse dinheiro vai fluir para dentro dele. Então, quando a gente abre aqui o meu gráfico mensal, cada barrinha aqui representa um mês, vocês vão ver como ele segue os padrões em cada ciclo. No ciclo atual, vocês estão vendo que ele está respeitando uma linha vermelha. Que linha vermelha é essa, Guilherme? É a média de 10 meses, tá? Então, a média de preços dentro de 10 meses forma esta curva que vocês estão vendo aqui na linha vermelha, e toda vez ao longo deste ciclo, que foi iniciado no início de 2023, portanto aqui, né, toda vez que tem um recuo, onde é que para esse recuo? E a partir daí volta a subir, encontra um novo pico, cai e recua até exatamente a linha vermelha. Voltou a subir, recuou recentemente, né? A queda que a gente teve até os 74 mil dólares e parou aonde? Exatamente sobre a média de 10 meses. E agora, como estão vendo, fechamos o mês de abril de forma excepcional e abrimos já maio também de forma muito boa. Estamos com uma barra verde e o preço aí acima de 97 mil dólares. Notem que cada toque na linha vermelha eu marquei aqui com um círculo amarelado. E eu quero que vocês notem o que vai acontecer quando eu afastar o gráfico, tá? Vocês vão ver como o BTC respeita essa média no longo prazo, né? Num gráfico mensal. Olha que maravilha, gente. A gente começa aqui esse gráfico lá em 2012, já com o primeiro toque na linha vermelha, como vocês podem ver, uma disparada de preço, retorna para ela e vai marcando ali fundos na linha vermelha ao longo, obviamente, de ciclos de alta, né? Durante toda a história do Bitcoin, não teve nenhum ciclo de alta onde isso não foi respeitado. Então, como a gente está falando, ó, aqui é o ciclo de 2012 2013, né? Ele dá 2 toques na linha vermelha e encontra uma alta histórica de 2013 aqui, o ponto mais alto. Aí entra no bear market, ciclo de baixa, aí vai romper, problema nenhum. Aí entramos aonde? No ciclo de alta de 2016, ano de halving, né? A linha amarela marca o halving, e 2017. E olha aqui, novamente, passa o halving, encontra a linha vermelha, sobe, encontra a linha vermelha de novo e dispara para bater a sua alta histórica lá de 2017. Entra num novo ciclo e a mesma coisa acontece. Halving 2020. Passou do halving, olha lá, toque na linha vermelha e dispara, volta para a linha vermelha e depois sobe de novo para pegar finalmente a alta daquele ciclo lá em 2021, tá? 69 mil dólares. Bear market vai cair para baixo da linha e entramos
finalmente no ciclo atual que eu mostrei para vocês, né? Também respeitando a linha vermelha. Tudo isso indica para a gente o que, pessoal? Indica que a gente deve ter agora uma forte disparada de preço para o Bitcoin nos próximos meses, como aconteceu em todos os ciclos de alta. Mas de onde vem esse dinheiro que está fazendo a liquidez global subir? Afinal, o Fed manteve a taxa de juros inalterada, lá entre 4,25% e 4,5%. Né? E ainda falando sobre riscos e tal, existe uma rivalidade entre o Jerome Powell, presidente do Banco Central, e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Eles não se gostam, eles não se batem muito, né? O Jerome Powell pode estar tentando de alguma forma prejudicar o governo Trump. O Trump até que já ameaçou o cargo do Jerome Powell, tirar ele do cargo dele. Não vai fazer isso, ele disse agora que vai deixar o cara terminar o mandato dele lá para final de 2026, mas os dois não estão se bicando. E da onde está vindo essa liquidez, se não dos Estados Unidos? Bom, obrigado, China. A China hoje anuncia cortes nos juros e ampliação da liquidez no mercado. A segunda maior economia do mundo está dando um gás aí para aumentar o M2, para aumentar a liquidez global. E isso explica muito dessa subida que a gente está vendo ali no M2 e que o Bitcoin está acompanhando. E não só isso, pessoal. O Fed, o Banco Central Americano, ele não está diretamente interferindo na taxa de juros, mas ele, de outra forma, está sim aumentando a liquidez no mercado. Vou traduzir aqui essa postagem para vocês entenderem. O Fed liberou umas 42 bilhões de dólares em compras de títulos de 10 anos. Tradução, uma inundação de liquidez está chegando. Então, se ele não está baixando taxa de juros, ele está arrumando uma forma ali de aumentar a liquidez sem gerar pânico no mercado. Que forma é essa? Compro o título e injeto dinheiro, né? Eu estou comprando o seu título e injetando dinheiro na economia. Isso está acontecendo direto todas as semanas. Isso é conhecido no mercado como Quantitative Easing Stealth, Quantitative Easing disfarçado. Parece que não tem nada acontecendo, mas por baixo dos panos ele está sim injetando grana na economia. E isso também vai respingar no Bitcoin e explica por que aquela linha do M2 está disparando quase que de forma vertical. E também explica por que as grandes gestoras de investimento, as maiores do mundo, estão indicando Bitcoin para todas as empresas. Olhem aqui a postagem que explica justamente esta declaração da Fidelity, nessa apresentação da Fidelity no caso. A Fidelity, uma gestora de 5 trilhões de dólares, acabou de indicar para todas as empresas públicas a compra de Bitcoin. Na apresentação aqui, deixa eu adiantar ela para vocês, eles incluíram aqui quanto que o Bitcoin subiu, eu não sei o tempo que eles estão usando para esse gráfico, e quanto que as empresas estão tendo de queda. O S&P 500 está tendo dificuldade também, né? Então estou comparando aqui o retorno que o Bitcoin vem trazendo para o mercado em comparação ao mercado tradicional, ao S&P 500 e o retorno das empresas. Estão mostrando que vocês precisam de um ativo que fuja dos retornos apresentados pelo mercado, que estão sendo contaminados aí pelas loucuras dos governos. E esse ativo é o Bitcoin. Qual será o impacto, não somente no preço do Bitcoin, mas para as próprias empresas ao adotarem o BTC? Eu tenho aqui um exemplo para vocês. Essa Asset Entities foi a primeira gestora da Bolsa Americana a adotar Bitcoin para sua tesouraria. E ela abriu hoje o Nasdaq com uma alta de 176%. Isso. 176% de alta, totalmente ligado ao fato desta empresa estar com uma tesouraria de Bitcoin. Não é um caso isolado da Strategy. Todas as empresas, por exemplo, no Brasil a gente teve o caso da Melius, teve uma disparada imensa de valor somente por adotar o Bitcoin. Então, o que a Fidelity está recomendando para as empresas é um bote salva-vidas durante crises, durante eventos que elas não têm controle. E a tecnologia existe justamente para destruir essa falsa sensação de controle que os monopólios davam até então. Eu vou mostrar mais à frente o que está acontecendo, né? Mas a própria moeda estatal é um monopólio, é o governo obrigando todo mundo a utilizar a mesma moeda. Chega uma tecnologia descentralizada e você não tem mais como controlar. Empresas agora trocam o dólar das suas reservas, da sua tesouraria, pelo Bitcoin. E isso gera um caos para as empresas que estavam acostumadas com o monopólio.
Ao ponto do caixa da Strategy, uma empresa relativamente pequena, já ser aqui comparável às empresas do Mag 7, né, das 7 maiores empresas americanas. Estão vendo que ela está no meio do caminho aqui? Já é maior do que o caixa da Apple, da Nvidia, da Tesla. Então, uma empresa pequena, muito menor do que essas outras 7 aqui, já tem um caixa maior do que várias delas. Somente porque é laranja aqui, ó. Na verdade, o caixa da Strategy, ao invés de o dinheiro do caixa ser dólares, é Bitcoin. Isso faz com que o caixa dela cresça de forma exponencial. Existe um novo campeão nessa corrida, existe um novo rei na cidade, que é o Bitcoin. E quem não se adaptar vai ficando para trás. É a mesma coisa que está fazendo o Google perder 160 bilhões de dólares hoje. O que aconteceu com o Google? Um executivo da Apple fez uma declaração de que provavelmente a Apple não usará mais o Google como o seu buscador padrão. Quando você tem um iPhone aí, você pega o iPhone, você entra lá no Safari, qual é o buscador? Google, como diversas empresas. A Apple falou, não faz mais sentido. Vamos colocar uma inteligência artificial. Porque provavelmente você faz a mesma coisa, eu faço a mesma coisa. Eu já não tenho uma dúvida, eu não procuro no Google. Eu vou lá no ChatGPT ou no Grok, que é o do Twitter, né? E pergunto para a inteligência artificial. E ela me traz uma resposta totalmente precisa, com links, com tudo certinho, com imagem. Para que eu vou recorrer ao Google? Isso tira valor do Google. As empresas vão abandonar a Google se a Google não se movimentar. Aquele monopólio que existia, que era o monopólio da Google como buscador, como respostas na internet, ele acabou. A inteligência artificial destruiu esse monopólio. Essa mesma insegurança que a tecnologia trouxe para o Google vai acontecer com empresas que ficarem paradas no dólar ou no real, porque esse monopólio também está sendo destruído. As empresas que adotam o Bitcoin eliminam todos os problemas que existiam nas moedas anteriores. É como a inteligência artificial destruindo buscadores. É uma nova tecnologia que não tem como ser parada, não tem nem comparação. Falando nisso, New Hampshire é o primeiro estado americano a ter uma reserva estratégica de Bitcoin aprovada. Sim, agora é lei. Esse é o primeiro estado que passou por todas essas fases que estão vendo aqui e agora aprovou finalmente. Os outros ainda estão em fases anteriores, mas se a tendência até então eram os estados terem ali uma desculpa para não adotar Bitcoin, para não ter uma reserva estratégica, agora não tem mais saída. Isso aqui vai forçar um a adotar Bitcoin. Naquilo que eu falo para vocês desde 2018, que se chama teoria dos jogos. É algo que não tem como escapar. Quanto mais demora, mais dinheiro você perde. Então a mesma coisa está acontecendo com empresas, vai começar agora a acontecer com os estados americanos. Não seja como o Google, não seja como países que ainda não adotaram. Saia antes do resto das pessoas para você também ter uma vantagem exponencial em relação a elas. Se você ainda não comprou Bitcoin ou não está exposto a ações de empresas que possuem Bitcoin, conte com a Quant Fury. Está aí na tela para vocês, né? A minha conta na Quant Fury. Vocês estão vendo aqui MSTR, ações da Strategy. Né? Eu falei para vocês lá, ao redor de $300, já está em $392. Uma forte valorização das ações da Strategy que você pode comprar sem pagar taxa alguma dentro da Quant Fury, usando o meu link com diversas vantagens. Inclusive, você pode ganhar valores aí no seu primeiro depósito acima de $50, tá? O link está na descrição, o QR Code eu não tenho aqui, que estou em viagem, né? Mas na descrição vocês encontram o link. Falando em garantir sua vaga, entramos na última semana com 40% de desconto para o Nação Criptomaníacos, onde eu te passo o meu método dentro do mercado de criptomoedas, que consiste em 3 pilares principais: patrimônio, renda e trabalho. Com esses 3 pilares você consegue evitar as barreiras que eu tive para conseguir ganhar dinheiro com criptomoedas. 40% de desconto somente durante a próxima semana. Então corre, link está na descrição.